que todos que estão aqui nessa coletiva sabem quem eu sou, mas para aqueles que não sabem, meu nome é Pamela Santos Bonazza e eu sou cientista do esporte aqui no Clube do Palmeiras, que é um clube brasileiro de futebol e que está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, logo atrás do Flamengo, que espero que fique só no cheirinho esse ano. Então, é dizer que estou muito feliz por estar participando e que quem quiser já pode dar início às perguntas. Primeiramente, queria dizer que é um prazer entrevistar a senhora e queria saber o que faz exatamente um cientista do esporte, no caso, uma cientista do esporte, e qual a sua principal importância? Nós, cientistas do esporte, focamos no esporte principalmente como um fenômeno que consegue abranger todas as áreas de conhecimento, inclusive o lazer, a educação, a gestão esportiva, o desenvolvimento pessoal e a competição. Dessa forma, conseguimos atingir toda a população. Nós também somos capacitados para formar atletas de alto rendimento e também organizar projetos sociais. E é a partir da ciência que envolve o esporte que conseguimos aprimorar as estratégias para melhorar a performance de todos os esportistas. Já existem diversas empresas que oferecem um treinamento cognitivo para melhorar o desenvolvimento dos atletas, baseado na realidade virtual, por exemplo. E esse tipo de treinamento será cada vez mais utilizado, pois o mercado requer atletas mais inteligentes e conscientes. De quais maneiras um cientista do esporte influencia no desempenho de um atleta? Bom, um dos exemplos mais conhecidos é a utilização de um acessório que monitora os desempenhos dos jogadores, dentro e fora de campo, ou seja, nos treinos e no próprio jogo mesmo. Por meio de uma análise de dados, podemos descobrir a distância percorrida, a frequência cardíaca, impactos sofridos, o volume e a intensidade do jogador. Então, na prática, podemos identificar com a tecnologia quem está fazendo o chamado corpo mole e quem está dando sangue de verdade. Outro processo muito comum é o processo de reabilitação e recuperação de jogadores lesionados por um curto período de tempo, por meio de informações que nos permitem observar alguns indicadores, como, por exemplo, a diferença entre a perna esquerda e a direita em relação à performance, em relação à força muscular exercida. Com essa informação, já basta para que o treinador recomende um plano de treinamento com mais ou menos repetições, em uma área mais ou menos específica, auxiliando e muito no processo de recuperação ou reabilitação de cada jogador. Dessa forma, o treinador, juntamente com a nossa equipe de cientistas, podem trabalhar de maneira integral, na qual os dados coletados são utilizados para melhorar os trabalhos técnicos e táticos. Assim, acredito que a maior importância do nosso trabalho seja oferecer aos jogadores todos os recursos possíveis para que eles atinjam o seu máximo desempenho, dentro e fora de campo, para que assim obtenhamos resultados favoráveis nas nossas partidas. Primeiramente, boa tarde. E gostaria de saber, senhora Pamela, como que deve ser a personalidade de um profissional que trabalha como um cientista do esporte? Acredito que, antes de tudo, o profissional deve ter uma consciência crítica que une a vida profissional aos contextos sociais, culturais e históricos. Na minha opinião, também é necessário que o profissional tenha 4 principais características. A primeira, que ele seja determinado a cumprir qualquer tipo de objetivo. Segunda, que seja dedicado, ou seja, que inove, crie, enfim, pesquise diversas metodologias e dados para que possa, dessa forma, alcançar com êxito seus objetivos. Terceira é se identificar com os alunos, ou seja, se colocar no lugar deles para entender também o que eles estão passando. E a quarta, e para mim a mais importante, é a inspiração que você vai passar para eles, né? Para os seus alunos. Acredito que seja muito importante deixar uma marca na vida deles de uma forma positiva, é claro. Que eles possam mesmo se inspirar em você ser um bom exemplo. Então acredito que seja muito bom para seguir.
Eu gostaria de saber em que áreas você pode estar trabalhando com essa profissão, né? Exercendo essa profissão de cientista do esporte. Bom, as áreas que um profissional da ciência do esporte pode trabalhar, na minha opinião, é bem ampla. Por exemplo, tem a opção de ser um professor em escolinhas de iniciação ao esporte, pode ser um personal trainer que desenvolve treinos para atletas, pode trabalhar em consultoria, em marketing, pode organizar eventos esportivos de grande ou pequeno esporte, pode participar de pesquisas científicas que relacionam o esporte e as atividades físicas, pode também trabalhar em clubes esportivos, como eu, no caso, e pode ser técnico, preparador físico, até mesmo dirigente, e também em centros esportivos, desenvolvendo ou supervisionando programas de incentivo a atividades físicas. Minha pergunta é a seguinte: como que anda o mercado atual em relação à profissão das ciências do esporte? Bom, tem sido um tanto quanto favorável. Começou a ganhar força a partir da junção da evolução do mercado do esporte e o desenvolvimento tecnológico, que contribui para a criação e o aprimoramento de técnicas que aumentam o desempenho do atleta. A grande maioria, os métodos adotados precisam de um cientista do esporte, e isso tem gerado novas oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, o envelhecimento da população brasileira e a preocupação com o bem-estar são fatores que aumentaram a demanda de profissionais dessas áreas em centros esportivos, públicos ou privados. Boa tarde. Quais são as principais matérias abordadas no curso de Ciências do Esporte? O curso tem duração de 8 períodos, ou seja, são 4 aninhos, e as principais matérias abordadas são relacionadas a conteúdos da área da saúde. Então, por exemplo, a gente foca muito em biologia celular, anatomia humana, também a fisiologia e por aí vai. A gente também foca em algumas modalidades esportivas, como por exemplo futebol, handebol, atletismo e natação. Mas assim, no final do curso, a gente escolhe uma modalidade que a gente vai querer trabalhar. Eu, por exemplo, escolhi o futebol, mas poderia ter escolhido qualquer outra. Existem muitas que eu nem sei dizer para vocês. Além disso, o processo pedagógico inclui matérias como nutrição, pedagogia, gestão pública, administração, marketing e saúde coletiva, por exemplo. Toda a interdisciplinariedade do curso objetiva o desenvolvimento das habilidades para que o profissional possa atuar em áreas como equipes esportivas, marketing ou até mesmo consultorias. Eu gostaria de estar sabendo, dona Pamela, em que universidade você se formou e quanto tempo durou? Bom, eu me formei há 12 anos, mas eu vou começar do começo. Eu concluí meu ensino médio no Colégio Pedro II, campus Niterói. Inclusive, se tem alguém aí do campus assistindo, um beijo. Bom, posteriormente eu me graduei em Educação Física na UFRJ e depois disso fui fazer uma especialização em Ciências do Esporte na Unifesp. Fica em São Paulo e é uma universidade federal. Bom, galera, então para dar um fim aqui nessa coletiva, eu gostaria de dizer o principal objetivo dos cientistas do esporte, que é a formação de profissionais que possam intervir na elaboração de planejamentos, execução e controle de programas e projetos esportivos, reunindo conhecimento científico, a formação integral e o amor pelo esporte. Com isso eu me despeço, agradeço novamente por todos aqui presentes e bom, tô indo e um beijo para quem quiser. Valeu!